Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: os fins não justificam os meios. É o tema da nossa mensagem. Os fins não justificam os meios. O que nós comumente aprendemos é o contrário. Nos é falado e ensinado que os fins justificam os meios. A origem dessa frase é lá de Maquiavel, um filósofo. Alguns dizem que ele falou exatamente essa frase, outros dizem que ele não falou exatamente essa frase. Mas no livro dele, O Príncipe, ele deixou essa frase implícita. Foi desse livro que tiraram essa frase e começaram a utilizar ela em várias áreas da sociedade, dizendo que os fins justificam os meios. Bruno, o que significa dizer que os fins justificam os meios? Significa dizer o seguinte, que existem objetivos, finalidades que são louváveis, que são boas, finalidades, objetivos bons. E para eu alcançar esses objetivos, para eu alcançar isso que eu tenho almejado, eu faço qualquer negócio para eu conseguir conquistar isso. Então, um exemplo bobo para a gente entender. Tem uma vaga de gerente no meu serviço. E eu quero ser promovido. Só que só tem uma vaga e tem 3 candidatos. O objetivo não é bom? Ser promovido? Não é uma coisa boa? Não é um objetivo louvável? Não é algo bom? É algo bom. Ser promovido, me tornar gerente, não é algo ruim, é algo bom. Só que aí, eu chego no cara que está concorrendo comigo e eu puxo o tapete dele. O outro que está concorrendo comigo, eu crio uma mentira, uma fofoca, uma contenda, acabo com a reputação dele, e aí só sobrou eu para a vaga, e eu fui promovido. Eu alcancei o objetivo? Alcancei. O objetivo era bom? Bom. Louvável? Louvável. Mas o processo pelo qual eu fui alcançar esse objetivo foi errado. Então essa frase que diz, os fins justificam os meios, quer dizer isso. E o tema da nossa mensagem é justamente que os fins não justificam os meios. A palavra do Senhor vai nos ensinar e deixa claro que os fins não justificam os meios. Muitos de nós, cristãos, temos padecido, sofrido na nossa vida, porque nós temos entendido errado. Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, Bruno, eu não tenho minha casa própria. Ter a casa própria é bom? É bênção. O Marcão que o diga e a Tânia. É uma bênção ter sua casa própria. Aí eu, Bruno, quero ter uma casa própria. O objetivo é bom? O objetivo é louvável? É ótimo, não se questiona. Só que para ter a casa própria, eu arrumo 3 serviços. Se eu tivesse filhos, eu não tenho filho. Eu arrumo 3 serviços. Me torno um pai ausente dentro de casa. Para minha mulher, eu me torno um passageiro. Sabe o que é um passageiro? É o cara que passa só para dormir e vai embora. A mulher perde o marido. Não tem mais marido dentro de casa, tem um passageiro. É um homem que vai lá para dormir e vai embora. Perdeu o marido, o homem da casa se tornou ausente. Eu sacrifico o meu casamento, eu sacrifico o meu relacionamento com meus filhos, sacrifico o meu relacionamento com meus pais, sacrifico muitas vezes o relacionamento com Deus. Junto o dinheiro, compro a casa. Mas compro a casa e tem que assinar o papel do divórcio, porque minha mulher não quer mais ficar comigo, porque eu não sou mais marido dela, eu sou um passageiro. Compro a casa, mas não tem mais filho para habitar ela, porque meus filhos não querem saber mais de mim. Eu conquistei o meu objetivo, mas eu sacrifiquei um monte de coisa ao longo do processo. Então, os fins, eles não justificam os meios com Deus. E nós vamos ver um exemplo bíblico que exemplifica isso, que Deus trata isso claramente. Mas para eu chegar nisso, eu quero abordar 3 pontos. São 3 pilares para que o nosso entendimento possa nos apoiar. Amém? Vocês topam comigo? São 3 passagens que nós vamos ler. A primeira está lá em Tiago, capítulo número 4, versículo número 17. Carta de Tiago, capítulo número 4,
versículo de número 17. Todos acharam? Tiago, capítulo 4, verso 17. Amém? Diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A Bíblia está dizendo aqui que existe um meio de se pecar, que é pela omissão. O que é a omissão? A omissão é a ausência de ação, a ausência de reação, isso pelo dicionário. A ausência de uma atitude diante de uma circunstância. Então, diante de uma situação que eu passo pela minha vida, eu apresento uma ausência de ação, uma ausência de reação, uma ausência de atitude. Eu sou omisso. Eu deixo de me posicionar diante de alguma situação. Quando nós somos omissos, sabendo, cientes que nós temos uma responsabilidade a cumprir, nós nos tornamos negligenciadores da responsabilidade que nós temos. Então tem muito marido dentro de casa que é omisso, que tem uma responsabilidade na sua casa como homem, como marido, e apresenta ausência de atitude, ausência de ação, ausência de reação. Omisso. Tem muita esposa, mulher dentro de casa, omissa, que apresenta ausência de ação, ausência de reação, que negligencia a sua responsabilidade como esposa, como mulher do lar. Tem muito pai e mãe dentro de casa omisso, negligenciando sua responsabilidade como pai e mãe de seus filhos. Tem muito filho também omisso. Tem muito empregado omisso. E por aí vai. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação no qual nós temos um senso de responsabilidade sobre ela, e eu me ausento sabendo disso, eu peco por omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Está entendido isso? Amém? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar está lá em Provérbios, lá no Antigo Testamento agora, capítulo 19, verso 2. Provérbios, capítulo 19, versículo de número 2. Todos acharam? Diz o seguinte. Amém? Tem algumas páginas virando, pode procurar, não tem problema não. Provérbios, depois de Salmos, 19, 2. Diz o seguinte: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Em algumas versões, diz o seguinte: peca aquele que é precipitado. Então agora nós abordamos a omissão, que é um pilar. E nós vamos abordar o outro pilar, o outro extremo, que é a precipitação. A palavra de Deus diz que aquele que é omisso com as suas responsabilidades, sabendo delas, peca. Mas a palavra do Senhor também diz que aquele que é precipitado comete pecado. A palavra de Deus deixa clara que aquele que se apressa demasiadamente, a tradução pelo dicionário, o significado pelo dicionário de precipitação é uma pressa demasiada em agir. Então acontecem situações na nossa vida que nós somos confrontados e nós temos uma pressa demasiada em tomar uma atitude. Não, vou resolver isso agora. Não, vou fazer assim. E aí, às vezes, a gente se encontra naquela posição que eu acho que todo mundo aqui já passou. Por que eu não esperei mais um pouco? Alguém já passou por isso aqui? Por que eu não esperei mais um pouquinho? Por que eu não fui perguntar,
fulano de tal? O que ele achava? Por que eu não fui orar antes? É quando a gente, no ímpeto, no calor, a gente quer abraçar, a gente quer resolver, a gente quer se envolver, e a gente quer tomar uma atitude. Então tem muitos cristãos precipitados, que enxergam objetivos, oportunidades, que são louváveis. Só que tem uma pressa demasiada em tomar uma atitude, que vai lá, toma determinada atitude, e depois vem as consequências. E depois ainda quer perguntar para Deus por que está acontecendo algumas coisas na vida dele. Sendo que Deus não tem nada a ver. Quem se precipitou em agir, somos nós. O que Deus tem a ver com a nossa pressa? É ou não é verdade? Então, muitas vezes na nossa vida, nós responsabilizamos Deus por consequências que nós estamos colhendo em detrimento da nossa precipitação, da nossa pressa demasiada. E Deus condena a precipitação, Ele diz, é pecado. E por que é pecado? Porque toda vez que nós nos precipitamos, nós agimos no ímpeto, confiando no nosso entendimento, confiando na nossa competência, confiando no nosso braço forte. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela, mais uma vez, mais forte, é pelo braço forte? É pela nossa competência? É pelo nosso entendimento? É pela nossa inteligência? Não, não é. E a palavra do Senhor diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando nós nos precipitamos, a palavra do Senhor diz que é pecado. Porque toda vez que a gente se precipita, a gente age sem fé. A gente não age pautado na fé, a gente age pautado na nossa própria confiança. E maldito o homem que confia no seu próprio braço. Bruno, aí complicou. Porque omissão é pecado. Precipitação é pecado. Cruza os braços, não faz nada? Como é que faz? Deus diz que omissão é pecado, precipitação é pecado. Entre essa de ficar na defensiva e de ir para o ataque, nenhum dos dois eu posso fazer. Então o que eu faço? Fico no meio de campo? Nem fico na zaga, nem fico no ataque. Tem que ficar no meio de campo. O que eu faço? Aí entra o terceiro pilar, que é o que vai trazer equilíbrio para a vida cristã, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Precipitação é algo tão sério, é tão sério, que muito se sacrifica quando nós nos precipitamos. Quantos relacionamentos não entram em crise? Porque toda vez que tem uma situação, ao invés de ter o diálogo, o marido se precipita em tomar uma atitude sozinho. Ou a mulher se precipita em tomar uma decisão sozinha. Ao invés de juntos como uma só carne, tomarem uma atitude. Pela precipitação se sacrifica muito o relacionar, as amizades, os relacionamentos em geral. Amém? Eclesiastes é o que vai trazer equilíbrio. Diz o seguinte: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ponto. Então Deus ele vem e estabelece o parâmetro. Se omitir, pecado. Que você negligencia as suas responsabilidades. Se precipitar, é pecado. Porque você vive sem se pautar pela fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, como é que eu faço para tomar uma decisão? Como é que eu faço para me posicionar? Eu entendo que em Deus há tempo para todas as coisas. Então eu busco em Deus entendimento para a minha vida, pelas situações que eu estou passando, para, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu saber se é hora de eu tomar uma atitude ou se é hora de eu esperar. Se é hora de eu
me envolver com alguma situação, ou se é hora de eu acalmar o meu coração e não deixar a ansiedade falar mais alto. A ansiedade é um veneno para a nossa alma. Porque ela deixa a nossa alma inquieta. E faz a gente querer abraçar o negócio, se envolver e se precipitar. Então, entender, buscar em Deus o tempo das situações que nós estamos vivendo na nossa vida, é trazer o equilíbrio. Para que a gente não venha nem se precipitar, mas também não venha negligenciar nossas responsabilidades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus por isso. Então agora vamos ver um exemplo prático que aconteceu na Bíblia, os dois casos no mesmo casal. Abre lá em Gênesis. Vinícius, fica com a câmera a postos. Eu prometi não cair dessa vez, mas a Lara falou que se cair ela quer ver. Então eu falei que você ia filmar se eu caísse. Gênesis capítulo 17. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade... Abraão, tá certo esse nome mesmo? Está certinho? Futuro filho do papai Carlos, da papai Bia. Um Abraão na igreja. Já tem o Isaac, agora vai ter um Abraão. Olha só que beleza. Os próximos casais, viu? Só falta Jacó e 12. Acabou, aí formou os patriarcas, tá? 17. Sendo, pois, Abraão... Aqui é Abrão, porque Deus vai mudar o nome dele agora. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê... O que está escrito na sua Bíblia aí? Sê? Vamos mais uma vez mais forte? Sê? Beleza. O que a gente conhece de Abraão e Sara? A história já é conhecida, né? O que a gente conhece deles? A gente conhece que certa vez Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É uma terra boa, é uma terra produtiva, é uma terra que eu vou te levar até lá, e nessa terra eu vou fazer você se multiplicar, e vocês vão ser numerosos, eu vou formar uma nação, vou formar um povo. O meu povo. A partir de você. Então sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para essa terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão levanta, conversa com Sara, levanta todo o acampamento, eles eram pecuaristas, pegam todo o gado, os seus bens, chama Ló, porque Abraão tinha 2 irmãos, e o Terã, se não me engano, que é o irmão de Abraão, morreu, e ele deixou um filho que era Ló. Então Ló é sobrinho de Abraão. Então Abraão, ele chama Ló e fala: Ló, vem comigo. E Ló vai junto, porque ele perdeu o pai, a referência virou Abraão. E aí vai Abraão, Sara e Ló com seus pertences também. E eles vão rumo a essa terra prometida. A gente sabe que a Bíblia fala que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus, ele prometeu fazer de Abraão uma grande nação, então isso implica em ele gerar um filho. E aí, com a idade de 100 anos, a promessa de Deus é em 75 anos. Então, com 75 anos, Abraão recebe essa promessa. Após 25 anos, com 100 anos, Abraão e Sara concebem, dão à luz a Isaac. Isaac nasce, é o filho da promessa. E aí vai ter a maior prova de fé, que é Abraão entregar seu filho, e ele entrega, e Deus poupa Isaac, abençoa, e a partir daí Deus vai fazer, multiplicar e tornar uma grande nação. Amém? É isso que a gente conhece. Mas eu queria abordar alguns pontos que passam despercebidos nessa história. Abraão e Sara, Sara especificamente, ela era estéril. Como que hoje um casal sabe que eles são estéreis, que eles não podem ter filhos? Que jeito? Eles tentam ter um filho, não conseguem, suspeitam que pode ter algo errado, vão até o médico, faz um exame, não sei se o exame é simples ou não, o doutor Vinícius não é simples, né? Faz o exame, não é simples, né? Sai o diagnóstico depois e fala: ó, infelizmente você é estéril, nós vamos ter que ir para uma outra estratégia para vocês terem filhos dentro de casa.
Aí eu te pergunto, naquela época tinha médico? Tinha consultório? O exame, o Vinícius acabou de falar que não é simples. Naquela época, ia ter o exame para ter um diagnóstico e falar, Sara, você é estéril. Ia ter? Então como é que Sara e Abraão sabiam que eles eram estéreis? Irmãos, da pior maneira possível. Abraão e Sara tentaram conceber um filho, gerava uma expectativa, dessa vez nós vamos conceber um filho. E aí a expectativa era frustrada. E aí eles tentavam de novo. Vamos tentar ter um filho, vamos. E aí tinham toda uma expectativa, ardia no coração deles, a questão de serem pais, de ser mãe. E a expectativa era frustrada. Vamos de novo tentar ser pai, vamos tentar de novo ser mãe. E tentavam, e tinha uma expectativa, agora vai, e é frustrado. Após uma série de expectativas ardentes no coração, tanto de Abraão quanto de Sara, não atendidas, e toda expectativa não atendida vira uma frustração. Então, após uma série de frustrações, Abraão e Sara entendem, poxa, nós nunca vamos ter filho. Então, a questão de ter um filho para Abraão e Sara é uma questão difícil, é uma questão que machuca. Falar sobre isso com Abraão e Sara era uma questão que machucava eles. Porque eles decidiram colocar uma pedra sobre esse assunto, enterrar esse assunto. Nós não podemos ter mais filho. Nós não vamos ter mais. Porque toda vez que a gente tinha uma expectativa, ela se frustrava. Então era algo que machucou eles. Então é uma questão delicada falar isso com eles. E eles enterraram, decidiram não tratar mais disso. E é por isso que eles tinham tanto amor com Ló. Porque eles não iam poder conceber um filho. Então se tinha alguém que ia ficar dentro da família, seria Ló. E ter um filho nesse tempo é algo assim de suma importância, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. É uma sociedade que o primogênito ele herda tudo, e ele quer gerar e ter filhos, e um filho homem para poder passar tudo, e ele poder perpetuar e crescer. Nós estamos falando de uma geração patriarcal. E Abraão e Sara, da pior maneira, da maneira mais difícil, que mais machucou o coração deles, eles aprenderam e entenderam que eles eram estéreis, que eles não iriam conceber um filho. E aí, certa vez, Deus vem até Abraão e Sara, e eu fico imaginando a cara de Abraão nessa hora, né? Porque ele chega até Abraão e fala, Abraão, então, eu vou te dar um filho. E eu fico imaginando Abraão, meu Deus do céu. Sério? Justo nesse ponto que a gente já, passado, a gente teve tanto trabalho para poder superar essa frustração. Ele fala, eu não vou te dar um filho, eu vou fazer uma grande nação através de você. Você vai conceber um filho e com Sara. E aí ele fala, rapaz, é comigo mesmo essa palavra. E aí Abraão, ele dá uma motivada. E ele vai falar com Sara, ele fala, Sara, nós vamos ter um filho. E tem um fator complicante, de extremo, assim, porque Sara não menstruava mais. Bruno, como é que você sabe que não menstruava? Está na Bíblia. Ah, mas onde está na Bíblia? Vem no curso bíblico. Deixa eu fazer propaganda, né? Vem no curso bíblico, né, amigão? Isso não fica difícil, né? Quer saber tudo, mas não vem no curso bíblico. Está na Bíblia. Ela não menstruava. Então ela não tinha mais o ciclo hormonal responsável para poder gerar esse filho. E aí Sara ouve isso, e o que ela faz? Ri. Que ela fala, pô, é um ponto da nossa história que a gente já enterrou. Esquece, virou passado. Isso daí para a gente não é mais realidade. E ainda eu não menstruo mais. Então, é impossível. Só que Deus vem e fala, eu vou dar um filho para vocês. E aí, meus irmãos, entra o primeiro pilar que nós vemos. Entra a omissão. Abraão e Sara, com 75 anos, recebem essa promessa de Deus. E o que eles fazem? Nada. A Bíblia não registra momento algum que Abraão e Sara levantam um altar a Deus, agradecem a Deus por isso, tomam posse disso e buscam em Deus, como que isso vai se concretizar nas nossas vidas? Como que isso vai virar uma realidade no nosso lar? Deus, o Senhor disse que nós geraríamos um filho.
Então agora nos mostra como, com o seu tempo, nos dá esse entendimento. Eles nunca levantaram um altar para agradecer a Deus. Se quer agradecer a Deus, é um ponto que machucou tanto a gente, tantas frustrações, e agora o Senhor vai restaurar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai reavivar, vai nos reanimar. Agora nosso lar enche de esperança. Aquilo que estava morto dentro do nosso lar, agora vai ter vida. Nossa família estava morta, porque a gente não tem filho, então a hora que Abraão morre, a hora que Sara morre, a família acaba. E agora tem toda uma esperança de volta, e eles não levantam nenhum altar a Deus para agradecer. Abraão e Sara entram nesse primeiro pilar da omissão, da ausência de ação. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque se você for estudar, Abraão, ele era da 10ª geração de Noé. E se tinha algo que era passado de geração para geração, nessa linha do povo de Deus, era justamente o Deus a quem eles serviam, era justamente a base de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Era uma sociedade que transmitia de geração em geração os feitos de Deus sobre a terra. Então eles sabiam da história de Noé. Eles sabiam que Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, é o seguinte, vai chover, eu vou liberar as comportas do céu, vai chover, vai ter um dilúvio sobre a terra. Eu vou salvar a tua família, então pega a tua família, pega os animais, constrói uma arca, entra, porque eu vou derramar um dilúvio. Falou uma vez só. Vai acontecer isso, Noé. Só. E Noé, sim, senhor. Então, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te darei um filho, o que eles deveriam ter feito? Sim, senhor. Uma vez só que o senhor precisa falar, Deus. Sim, senhor. Era o que eles precisavam ter feito. Mas não fizeram. Foram omissos. Foram omissos. 75 anos Abraão recebe essa promessa de Deus. Sara tinha 10 anos, mais ou menos que Abraão. Com 85 para 86 anos, aí vem o segundo pilar, que é a primeira omissão, depois é a precipitação. Muito bem. Aí, com 85 para 86 anos, 10, 11 anos depois, Abraão e Sara entram nesse segundo pilar, que é a precipitação. E a precipitação, como eu disse, é algo assim complicado. Porque a gente toma atitude sozinhos, a gente sacrifica a relação. Aí Sara pega e fala assim: quer saber de uma coisa? Para ter um filho, vou pegar Agar. Agar era o braço direito de Sara. Era a serva de Sara. O braço direito dela. Agar, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar como esposo do meu marido, só para vocês conceberem um filho. Então você vai ser a barriga que vai gerar meu filho. O filho vai ser meu, tá? Mas assim, eu vou te dar para ele, vocês vão ter relação, aí concebe o filho, né? Porque, 10, 11 anos que já se passaram, né? Está acontecendo nada, né? Então agora, de uma hora para outra, eu vou ter uma pressa demasiada em fazer a coisa acontecer. E Abraão ouviu isso, falou assim: é um jeito de resolver o negócio, né? É um jeito de, né? É um jeito da gente, né? Dar um jeito, né? Já ouviu esse negócio de dar um jeito? Coisa complicada, vamos dar um jeito, né? O negócio dá um jeito, vamos dar um jeito nesse negócio, dá certo esse negócio, hein? Vai ter um filho por aí, a gente alcança o objetivo, os fins. A porcaria dos fins justificando os meios. Não tem que ter um filho? Então, vamos se valer de qualquer negócio para gerar um filho. O que é? Agar? Não, vamos ter relação com Agar e gerar um filho, nós vamos ter um filho. Aí se precipitaram. Tomaram uma atitude de demasiada pressa, sem consultar a Deus, sem ser dirigido pela vontade de Deus. E aí conceberam, Abraão concebeu com Agar um filho, a qual deu o nome de Ismael. 86 anos Abraão tinha quando nasce Ismael. E acha que está tudo certo. Não era um filho que Deus prometeu? Nós demos um jeito, viu Deus? Você estava meio atrapalhado aí em cima, estava meio confuso, aí estava meio,
Está meio ocupado, né, Deus? A gente entende, né? O 0800 do céu está muito ocupado. Toda vez que liga, a gente tem que ficar esperando. Então, assim, Deus, a gente entende. Pode ficar tranquilo, viu, Deus? A gente deu um jeito aqui na terra. Era um filho que precisava vir. Eu e Sara demos um jeito. E dos 86 anos aos 99 anos, Abraão e Sara vivem achando que tinha dado um jeito. Não um jeito, né? Olha a porcaria do jeito. Não, não um jeito. Deram um jeito. E Deus, eu acho que ele ficou esse tempo dos 86 aos 99 anos sem descer e falar com Abraão, que era assim, para, né, não fulminar Abraão, né, de ira. Né? Eu acho que Deus é igual o pai, né? Acho que é igual pai e mãe, né? A hora que está muito bravo, virado com o filho, o que o pai e a mãe costumam fazer? Pai, sai da minha frente. Some. Vai para o teu quarto. Não aparece agora, não. Para não fazer uma besteira. Não é assim que a gente pensa, né? O pai e a mãe ainda pensam assim, eu não sou, né? Na hora que o filho deixa o pai e a mãe, né, naquele grau de irritação, amor, dá um jeito aqui, dá um jeito. Porque se eu tiver que dar um jeito, vai sobrar nem uma orelha aqui nesse menino. E eu acho que Deus aí deu esse tempo para poder, né? Gente do céu. E aí com 99 anos, Deus desce, vai falar com Abraão, e o que ele fala? O que a gente leu aqui? Capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser. Esse versículo e esse final ser perfeito, carrega uma bagagem espiritual com ele que a gente não faz ideia. Porque Deus está falando o seguinte para Abraão, Abraão, você é meu servo, você é meu filho, eu te amo, você anda na minha presença, você é cristão. Hoje em dia para a gente é isso, você é cristão, você vem na igreja, você lê a Bíblia, você ora, você é meu filho amado, eu te amo, você é meu filho, você me adora, você me busca, você anda na minha presença, vírgula, mas seja perfeito no seu caminhar. Abraão, você anda na minha presença, rapaz, mas você não é perfeito no seu caminhar. Você fica dando um jeito. Ora você é omisso, ora você se precipita. Qual que é a hora que você vai buscar a minha vontade, o meu tempo para a sua vida? Então, Abraão, anda na minha presença, vírgula, mas que seja perfeito esse caminhar. Que você saiba andar na minha presença, esperando o meu tempo, o tempo de Deus, para as nossas vidas. Para que diante das situações que nós somos confrontados diariamente, no nosso trabalho, no nosso emprego, nos nossos estudos, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, com todas as situações que nós somos confrontados, para que a gente não venha nem ser omisso e nem se precipitar. Então, Abraão, então, Bruno, Deus fala para mim hoje, anda na minha presença, mas seja perfeito no seu andar. Confia em mim. Entenda o tempo que eu tenho para você. Põe Eclesiastes capítulo 3 de novo, por favor. Compreenda que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Entenda que você tem que confiar mais em mim. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, quando Deus ele fala com Abraão e fala, Abraão, anda na minha presença, mas aprenda a esperar em mim, a buscar em mim o tempo certo. Aprenda a entender o que você deve fazer na sua vida. Aprenda a buscar em mim para você ter esse entendimento, discernimento, sabedoria, ser guiado pelo meu Santo Espírito, que vai produzir paz no seu coração. Paz para você entender quando que você anda e quando que você tem que ficar parado. É a paz de Jesus Cristo que é o árbitro do nosso coração, ou seja, é Ele que traz esse entendimento. Você já entrou numa situação que você não sentiu paz? Nossa, não estou sentindo paz com esse negócio. Então não é para você fechar esse negócio. Porque é a paz de Cristo Jesus que é o árbitro do nosso coração. Então Deus está falando, Abraão, anda na minha presença, mas busque em mim o meu tempo para a sua vida. Deixa eu te abençoar com a minha paz, para você saber quando você deve agir e quando você não deve agir. E aí Abraão entende isso.
Com 99 anos, Abraão entendeu isso. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Significando o quê, Abrão? Até agora você andou na minha presença, mas não caminhou de forma perfeita. Então agora eu mudo o seu nome, simbolizando que agora é do meu jeito, Abraão. Você está entendendo? Estou entendendo. Agora eu busco no Senhor o tempo para as coisas da minha vida. Foi Abraão entender isso. Sara concebeu Isaque. Com 100 anos, Abraão se tornou pai da promessa de que Deus tinha dado para ele. Isaque não veio enquanto Abraão foi omisso. Isaque não veio enquanto Abraão foi precipitado. Isaque só veio quando ele entendeu o tempo de Deus para a vida dele. Quantas coisas não podem estar travadas na nossa vida, no âmbito espiritual, porque nós não temos compreendido o tempo de Deus na nossa vida. Quantas coisas estão travadas porque nós temos sido omissos ou porque nós temos sido precipitados. Se coloque de pé, eu quero ter uma palavra de oração nesse momento com todos nós. Amém? Abraão, no ímpeto de alcançar um objetivo que era louvável, que era válido, que era o seu filho, ele se valeu de um meio totalmente equivocado. Foi omisso, depois foi precipitado, sendo que tudo que Deus queria é que ele entendesse qual era o tempo de Deus na vida dele. E talvez você está aqui essa noite passando por uma situação similar. Você pode estar se encontrando num ambiente em que você se acha totalmente perdido, sem saber o que fazer, como agir. E às vezes você tem sido omisso, negligenciado suas responsabilidades, às vezes por medo, às vezes até por não saber como agir. Às vezes você pode estar sendo precipitado na sua vida. Você pode estar agindo sem buscar em Deus entendimento para a sua vida. Tem se machucado, tem sofrido, porque você não tem entendido o tempo de Deus para a sua vida. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Para tudo. Mas a boa notícia é que a paz de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, ela está disponível para entrar nos nossos corações. A boa notícia é que o Santo Espírito de Deus, ele não recusa um coração aberto, um coração sincero, que se coloca na presença de Deus para entender o tempo de Deus na sua vida. A boa notícia é que Jesus Cristo está sempre pronto para entrar e fazer morada nos nossos corações, para trazer paz, para trazer sabedoria, discernimento, amor, para restaurar os vínculos que foram sacrificados, que foram perdidos, para vivificar aquilo que muitas vezes morreu durante essa caminhada. E se você entende isso, e quer hoje fazer uma oração, se reconciliando com Deus desta maneira, para entender o tempo de Deus na sua vida. Quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés, os seus sapatos e arrastar. Laram, 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 e arrastar. Laram, 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 laram. Jesus, eu quero muito você, pegar suas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Laram, 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 e te abraçar. Laram, 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 laram. Nós vamos orar agora. Se você está aí e ainda não veio para cá por constrangimento,
ou às vezes por incerteza, eu quero te convidar novamente. Se desprenda de tudo aquilo que pode estar te prendendo e vem aqui na frente para nós orarmos juntos. O amor de Deus pela sua vida, pela sua casa, ele é indescritível. Então eu quero te convidar, se você por algum motivo ainda não veio aqui e quer fazer parte dessa oração, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Jesus, quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar, encostar em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Laram, 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 e me acalmar. Laram, 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 laram. Jesus, quero vestir tua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no seu abraço e me acalmar. Laram, 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 e me acalmar. Laram, 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 e te abraçar. Jesus, quero muito você. E te abraçar. Deus, nós queremos agradecer por esse momento, Pai. Esse momento em que nós entendemos que nós não devemos nos pautar no nosso próprio entendimento, confiar na nossa própria força, nossa própria capacidade, que não é no nosso ímpeto, Pai, na nossa demasiada pressa, Pai, mas também não é na omissão que nós vamos conseguir lidar com as situações da nossa vida, mas que é sempre buscando no Senhor entendimento, buscando que o Senhor sempre revele a nós o seu tempo, para que a gente possa aquietar a nossa alma, para que a gente não venha cair em ansiedade. Nós entendemos essa noite, Pai, que é somente o teu Santo Espírito nos guiando, Pai, que nós podemos viver uma vida em paz, sem sacrificar os relacionamentos, a nossa família, o casamento, os filhos, Pai, para alcançar certos objetivos, Pai, mas que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, Pai. E no tempo certo, o Senhor sempre estende a sua mão e intervém na vida dos teus filhos, Pai. Eu quero agradecer por cada coração que entendeu essa mensagem essa noite, Pai. Que venha realmente ser terreno fértil para acolher a tua semente que venha frutificar e a sua palavra venha se estabelecer, se firmar, enraizar nos corações. É a minha oração de agradecimento, Pai, pela tua misericórdia, a oportunidade que nós tivemos de nos reconciliar com o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. É que nós oramos em nome de Jesus Cristo e quem concorda, diga amém. Amém? Você concorda com essa oração? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo, amém?